pode estender sua mão pela vida do nosso pastor. Pai, nós queremos te agradecer por esse tempo, nós queremos consagrar esse momento ao Senhor, esse momento que nós aprenderemos mais de Ti. Nós queremos que prepare o nosso coração, Pai, prepare o nosso espírito para receber aquilo que o Senhor tem revelado ao Tiago. Pai, abençoa a vida do pastor Tiago para que ele venha a ser boca dos céus aqui nesse momento, Pai. Nós queremos que o Senhor prepare o nosso coração, o nosso espírito, para que a gente venha estar atento, Pai. Atento a receber de Ti mais nessa manhã, para que as nossas vidas venham a ser transformadas. Em nome de Jesus nós te louvamos, te agradecemos. Amém. Amém. Olá, chicos. Ficamos uma semana lá na Argentina, o espanhol está aqui na cabeça. Estamos até confundindo, né? Até parece, né? Ó, eu deitei mais no espanhol do que o Arnaldo, tá, gente? Desculpa, mas eu falei mais do que o Arnaldo. Brincadeira, gente. Daqui a pouco eu volto nesse assunto, mas eu queria só... Volta a arte da inauguração para mim. Gente, se eu fosse casar hoje com a Mar e eu te convidasse para o meu casamento, você iria? Você faltaria no meu casamento? Se fosse 20 de novembro de 2011, chegasse um convite nas suas mãos convidando... Oh! Eita! Bem no Dia das Mulheres, né, meu Deus? É que dia 20 a gente começou a namorar, eu só confundi. 20 de março de 2006. Inclusive, nós vamos fazer 20 anos agora que nós estamos juntos. 20 anos já, amor. Mas foi dia 26, ó. Vou ter que levar ela para almoçar hoje no Dia das Mulheres, viu? Mas, ó, se eu fizesse um convite para vocês irem no meu casamento, vocês iriam? Então, assim, esse convite aqui, meus irmãos, cadê a arte aqui, gente? Esse convite aqui é um convite especial com essa proporção. Nós vamos ter um dia muito especial para a nossa casa. Não é uma festa de casamento, mas há um convite especial e eu quero reforçar esse convite para você. Nesse dia 21 e 22, meus irmãos, não é dia de você marcar para ir para o shopping, não é dia de você marcar para ir para a praia, não é dia de você levar as crianças para passear. Esse dia é para você estar aqui com a sua família. Não só com a sua família, com seus amigos também. Combinado? Estou aqui apelando para vocês porque vai ser uma data muito especial para a gente, muito importante. Então se esforcem. Eu sei que o conforto das nossas casas ele é bom, assistir um filme é bom, mas melhor ainda é estar na presença do Senhor. Melhor ainda poder receber desses queridos irmãos aqui, que a gente tem aprendido tanto com eles. Pastor Aldair, eu fiz um curso uma vez de teologia, o pastor Aldair é um dos professores, e eu nunca imaginei, nunca passou na minha mente que eu ia ter a oportunidade de um dia sentar com ele, tomar um café com ele, conhecer ele um pouco melhor, e nunca passou na minha mente que um dia ele viria de Manaus, ele está vindo de Manaus para estar com a gente aqui nesses dias. Pastor Adriel, que sempre nos entrega tantas coisas boas também aqui. João Eudes, puxa, eu não tenho nem o que falar dele. Nós fomos lá visitar a Igreja Meta em Balneário. Cara, ele recebeu a gente como amigos dele de anos. Então, assim, tem sido muito especial essas conexões que Deus está nos colocando. E essa inauguração tem um marco muito importante para nós também. Lá na Argentina, a gente pôde ficar uma semana lá, eu e o pastor Arnaldo. Nós fizemos um curso sobre as cartas ali de Apocalipse. E Deus foi muito gracioso com a gente porque a gente recebeu algumas palavras do Senhor. Palavras de confirmação daquilo que Deus tem falado nesses dias para a gente aqui como igreja. E uma das palavras que eu queria passar para vocês rapidamente, não é o que eu vou falar aqui nessa manhã, mas uma das palavras que o pastor deu para a gente foi que ele via uma mulher toda ensangrentada, sentindo dores de parto. E essa visão que ele teve, ele via essa mulher e ela sentia muitas dores, muitas contrações. E ele falou para a gente que não eram dores de morte, mas eram dores de parto. E ele compartilhou para a gente assim, que muitos acreditavam que essa mulher e o bebê iam morrer, mas ela não morreu, e o bebê não morreu, e esse bebê nascia, e esse bebê era muito formoso.
Esse bebê era um bebê muito belo. E ele compartilhou que ele tinha uma impressão no espírito dele que Deus ia fazer algo muito especial aqui, na nossa casa, na nossa família, que estava nascendo algo do Senhor. E até então ele não sabia em relação ao nome, ele não sabia da nossa troca de identidade. Então nós vemos Deus conectando as coisas. Tivemos outras palavras, por exemplo, que nós seríamos uma casa que as nações viriam aqui aprender com a gente, aprender aquilo que estava sendo derramado aqui. Pessoas de outras nações viriam para esse lugar. Talvez hoje a gente olha para isso e fala, puxa, a gente está tão distante disso, né, Senhor? Mas Deus está fazendo algo. Deus está construindo algo, não duvide disso, não despreze os pequenos começos. Então nós estarmos aqui na nossa inauguração, talvez é o início de algo, é o nascimento de um bebê, talvez. E você não pode ficar de fora. Fala ao seu irmão assim, não fique de fora, querido. Fala por de trás agora, não fique de fora. Eu quis compartilhar isso com você para aquecer o seu coração. Deus já liberou uma palavra aqui através do Armando, que nem é daqui, nem é desse país. Deus tem mostrado coisas para nós. Só que a gente precisa oferecer as nossas respostas para o Senhor. A gente precisa responder aquilo que Ele está querendo nos dar. E a resposta é individual. Ela é coletiva também, mas ela é individual. A gente precisa estar preparado para isso, tá bom? Então fica aqui uma palavra para vocês. Gente, um dia que vocês tiverem a oportunidade, eu sei que há um custo nisso. Por isso que eu falo para vocês, paga tudo no cartão de crédito e acumule pontos e milhas, porque eu consegui fazer uma troca no fim do ano que dobrou meus pontos de milhas e eu consegui ir com o Arnaldo para lá. E as minhas milhas também estão pagando a passagem do João Eudes para vir para cá. Então, assim, usem cartão de crédito, paguem com responsabilidade. E oferta as milhas. Eu podia fazer um trecho camar de uma viagem, eram vários pontos, daria para ir para um país bem legal se eu quisesse. Mas no meu coração estava um incômodo de ir para a Argentina. Eu falei com a Má no começo do mês, depois da conferência que teve, o pastor Argos falou, você tem que ir. Eu falei, Argos, mas eu acho que eu já vou em outubro. Aí ele, não, você tem que ir. E eu já falei, eu acho que eu vou, só que é uma semana, é bem puxado, né? E não daria pra gente levar a Aurora agora. Aí eu já tinha desistido, gente. Aí o Bruninho me mandou uma mensagem e falou assim, o pastor daqui, que nem me conhece, te deu as entradas e ele quer que vocês venham. Ele falou, vem-te. Aí eu falei, mandei o áudio para ela, falei, não tem como, eu vou ter que ir. E era uma semana, né? Foi uma semana. E no meu coração, vamos, pastor Arnaldo. Fui lá na casa do pastor Arnaldo uma semana antes, falei, Arnaldo, vamos. Levei até meu computador, pega os documentos de 1960. Pega seu passaporte, Arnaldo, passaporte vencido. Falei, meu Deus, como que a gente vai, Arnaldo? Mas deu certo, não precisa de passaporte. Deu certo. E o Senhor foi tão bom com a gente, né, Arnaldo? Nossa. Se eu pudesse compartilhar tudo, eu falaria tudo mais para vocês, e conforme for andando, a gente vai compartilhando. Eu queria hoje, já vou entrar na palavra, tá? Eu queria hoje ter meus 16 anos, 17, 18 anos, e se eu pudesse, meu pai me mandar para aquele lugar. Eu acho que se você tem um filho, sabe? E você sente isso do Senhor, manda. Porque eles estão vivendo algo precioso do Senhor, e eles têm uma escola lá de 3 anos, que você pode ficar interno lá por 3 anos. Então, assim, é uma dica que eu dou aí para os pais, envie os seus filhos para aquele lugar, porque eles vão ser transformados, eles não vão voltar o mesmo. Fica aqui uma orientação também. Amém? Bom, na terça-feira nós tivemos o nosso casão aqui, e quando eu estava meditando e orando sobre a palavra daquele dia, a gente compartilhou sobre nós sermos embaixadores, aqueles que estiveram aqui presentes. A gente falou sobre nós sermos embaixadores de Cristo, aqueles que falam a respeito do reino, aqueles que representam o reino de Deus. E eu tive uma impressão muito forte no meu espírito na terça-feira, onde o Senhor me inclinava e me mostrava que nós veremos uma estação nova, no sentido também de nós ganharmos vidas para o Senhor. Era como se nós, nesse momento, às vezes o conjugar aqui me atrapalha, é como nós
estivéssemos nesse momento nos posicionando nessa cidade, né, e essa igreja para levar as boas novas aos perdidos. A gente deseja que a igreja cresça numericamente também, mas não é o nosso maior objetivo sermos uma igreja grande, cheia, não é isso. Mas crescer levando a mensagem das boas novas. E veio algo no meu coração de que nós desejamos sim crescer como igreja. Mas esse crescer não seria apenas baseado a membros de outras comunidades vindo para cá. Vai ser importante, e Deus faz isso, Deus faz esses movimentos de levar gente que já tem um conhecimento da palavra para outros lugares para ajudar nessas comunidades. Mas o sentimento que eu tive no Casão é que nós nos movimentarmos intencionalmente em direção à mensagem das boas novas, levar essa mensagem àqueles que estão perdidos. Eu sei que, de certa forma, você deve fazer isso já na sua vida. Talvez você já prega aonde você está inserido ali no seu trabalho, talvez você já leva essa mensagem, mas como igreja nós precisamos nos posicionar com mais intencionalidade em levar a mensagem das boas novas. Porque hoje nós enfrentamos uma batalha. Hoje nós enfrentamos uma batalha entre o reino dos céus e o reino das trevas, e o nosso inimigo ele não brinca em serviço. E pensando nessa mensagem, quando eu estava pensando a respeito disso, aquilo que Deus falou comigo na terça-feira, eu pensei em continuar. Deus me levou a um texto em continuar essa mensagem. E hoje eu quero falar com vocês sobre a grande comissão, que está lá em Mateus 28. Você pode abrir sua Bíblia comigo? Mateus 28. Hoje nós vamos falar sobre a grande comissão. Mateus 28, do 18 ao 20. Perdão, do 16 ao 20. Quantos acharam? Diga amém. A palavra diz assim: os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhe havia designado. E quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Esse encontro aqui de Jesus com seus discípulos, gente, ele aconteceu após a ressurreição de Jesus. Se você voltar um pouquinho e ir para Mateus 28, 7, o anjo aparece para aquelas mulheres e ele pede para elas avisarem os discípulos que eles deveriam ir para esse monte. Jesus havia morrido e ele tinha ressuscitado dos mortos. E esse anjo orienta aquelas mulheres, orienta os discípulos a eles irem para um monte ali na Galileia. E eles então partem para esse lugar, o lugar que Jesus tinha pedido para eles irem e pediu para eles aguardarem lá, né? Então aqui que nós vemos que esse é o primeiro encontro que Jesus tem com seus discípulos após a ressurreição. Quando Jesus ressuscita, esse é o primeiro momento que ele encontra todos os discípulos. E Jesus, então, nesse encontro, ele traz uma nova instrução para esses discípulos. Aqueles discípulos já tinham visto os milagres de Jesus, eles já tinham visto tantas coisas que Jesus tinha feito, e agora, num novo encontro, Jesus ressurreto, Jesus já ressuscitado, e ele encontra esses discípulos, e Jesus, a primeira coisa que Jesus fala para esses discípulos, ele entrega uma missão para esses discípulos. Ele entrega uma missão que é a grande comissão. A grande comissão, gente, ela significa algo enorme. O significado de grande é de um grande alcance e de autoridade. Ou seja, não é uma tarefa pequena ou local, mas uma missão que envolve todas as nações e todos os tempos. Quando nós falamos grande, nós estamos falando de algo grande mesmo aqui nesse caso.
Comissão, a palavra comissão significa um encargo, ordem ou missão dada por alguém com autoridade a outra pessoa. Então, no sentido literal aqui, a grande comissão é uma tarefa oficial confiada a alguém. Quem recebe a comissão age como representante de quem o enviou. Esse é o significado simplista aqui da palavra grande comissão. Se você junta essas duas palavras, grande comissão, significa literalmente a grande missão ou ordem oficial que Jesus deu aos seus seguidores para representá-lo e fazer discípulos em todo o mundo. Ou seja, gente, a grande comissão não é simplesmente um mandato para os missionários. Estou aqui com meu amigo Juan. Juan e a esposa têm um chamado missionário, eles já compartilharam isso comigo, né? A grande comissão não é um chamado simplesmente para os missionários. Quem tem chamado missionário aqui? Só eles? Não? Ó, Deus vai te pegar, hein? A grande comissão não é um chamado específico para os missionários. Somente eles devem ir. Não, queridos, a palavra não diz isso. A grande comissão é o plano que está no coração de Deus para toda a humanidade. Esse é o plano que arde no coração do Pai para toda a humanidade, para todos nós. O coração de Deus, o coração do Pai, tão grande, tão amoroso, que através de Jesus nos chama e nos convida para participar dessa grande missão, dessa grande comissão, com o propósito de mostrar a todos a sua vontade eterna, com o propósito de mostrar o seu plano redentor para as nações. O Deus amoroso nos convida para essa missão. E essa não é uma tarefa individual, não é uma tarefa para alguns só, mas essa é uma tarefa para todos nós. Porque o objetivo principal é levar as pessoas para a comunhão com Deus e com o seu povo. Esse é o objetivo principal da grande comissão, meus irmãos. E essa missão, ela não se limita apenas em evangelizar ou realizar atos de serviço, queridos, mas ela atinge a total plenitude através do ato de formar discípulos para Jesus. Ou seja, fazer discípulos, gente, é multiplicar a vida de Cristo, aquilo que nós temos em Cristo, na vida dos outros. Aqui em Mateus 28, Jesus dá 5 instruções concretas aos discípulos: ir, fazer discípulos, batizar, ensinar e mostrar a sua presença. Toda vez que nós vemos registro nos evangelhos sobre isso, nos revela que há uma progressão do reino, que culmina na formação de discípulos. Ou seja, gente, a grande comissão não é uma opção apenas para alguns. A grande comissão é um chamado para toda a igreja de Cristo. A grande comissão é um chamado para você, meu querido irmão. Não é um chamado apenas para os pastores, mas é um chamado para toda a igreja. Porque Deus tem apenas um propósito eterno, Deus tem apenas uma missão, que é reconciliar consigo o mundo através de Jesus. Essa é a missão do nosso Pai e essa é a nossa missão também, reconciliar o mundo através de Jesus. Nós, como igreja, nós fomos inseridos nesse plano. Nós fomos inseridos nessa missão, nós não somos espectadores que ficam assistindo apenas. Nós somos colaboradores ativos do plano de Deus, da missão de Deus. E você foi convidado para fazer parte dessa missão, querido. Porque a grande comissão, ela reflete, ela é o estilo de vida, reflete o caráter de Cristo. E principalmente a paixão por aqueles que estão perdidos, por aqueles que estão condenados, por aqueles que não conhecem o Evangelho, que não conhecem a mensagem das boas novas. Como eu disse para vocês, há um sentimento forte no meu coração, que Deus vai nos posicionar para isso. Que Deus vai aumentar a nossa paixão pelos perdidos.
que nós vamos levar a mensagem do Evangelho para essa cidade e para fora dessa cidade também. Deus está nos chamando para isso. Não que nós não estamos fazendo, nós já estamos fazendo. Mas talvez agora chegou a hora da gente empenhar mais força nessa missão, da gente ser mais intencional. E é interessante porque assim, eu não tenho muitas amizades no mundo, assim, quase nenhuma, eu acho, assim, poucas. No mundo, né? No mundo, o mundo está aqui, né? Eu não tenho muitas amizades fora da igreja. E na terça-feira, quando veio esse sentimento no meu coração, na quarta-feira tem uma feirinha lá no nosso condomínio. E eu desci lá para pegar uma comida pra gente. E aí veio um vizinho que eu conheço, o Juan conhece ele também. Veio um vizinho que eu conheço, ele começou a conversar comigo. E a gente começou a conversar. E fala de milhas, e fala de viagem. E aí eu fiquei olhando para ele assim, e aí eu falei para ele, cara, vamos tomar um café em casa? Falei, vamos tomar um café em casa? Tava ele e a esposa dele. Cara, ele ficou super feliz. Ele falou, vamos, quando? Falei, eu vou ver um dia com a mãe e te falo. Eu subi para casa, ele já me mandou uma mensagem. Cara, vamos mesmo tomar um café? E eu sei que ele não é cristão. Ele não é cristão, né, Juan? Ele trabalha com o Juan. Eu falei, por que eu estou falando isso? Porque Deus vai provocar situações para a gente poder levar essa mensagem. Eu falei, eu não tenho muita amizade fora. Mas a gente precisa ser intencional, às vezes, nessas amizades. Às vezes a gente quer se afastar muito das pessoas que não são convertidas. Eu acho que a gente tem que ter discernimento para poder ir até elas e levar essa mensagem. Então Deus vai provocar nesses dias isso. Eu percebi que o Bruno era... Eu falei o nome dele, não era para eu ter falado. Que ele era uma pessoa... Ninguém conhece, tá tudo bem, né? Que ele era uma pessoa que Deus estava levando para eu fazer essa conexão. Para eu, de repente, começar uma amizade diferente. Ele não é meu amigo de frequentar minha casa. Mas eu entendi que Deus estava falando comigo naquele dia. Falei, puxa, convida ele. Toma um café com a família dele. Viva a sua vida normal e pregue a palavra, pregue o Evangelho. Voltando aqui para Mateus 28, aqui nesse texto que nós lemos, ele descreve uma sequência clara de como nasceu e como desenvolve a grande comissão na vida de um discípulo. E essa sequência que eu vou passar para vocês transforma um discípulo em um seguidor de Cristo e o leva a encarar essa missão de Deus. E nessa manhã eu quero compartilhar esses 5 pontos com vocês. A primeira coisa que podemos aprender aqui nesse texto que nós lemos é que a grande comissão não começa simplesmente com o desejo de ir. A grande comissão, ela começa com o desejo de ver Jesus. Primeiro ponto, ver Jesus. O ver fala de revelação. Verso 17, e quando viram Jesus. Os discípulos, meus irmãos, eles não ouviram de Jesus por terceiros. Eles não ouviram por outras pessoas, não. Eles viram Jesus. E nesse momento eles estavam vendo Jesus ressurreto, com as marcas em suas mãos da crucificação. Eles estavam vendo Jesus vivo. E ao ver, esse ver aqui, ele tem a ver com revelação. O ver a Jesus é o tirar o véu com o rosto descoberto, contemplando a face de Jesus, vendo a glória e a beleza que ele tem. Porque, meus irmãos, ninguém, meus irmãos, que vê a face do Senhor, que vê e encontra Jesus, permanece da mesma maneira. Ninguém que encontra essa revelação, a revelação de Cristo, permanece do mesmo jeito. E quando nós vemos isso, quando nós vemos a Jesus, nossos corações são transformados e automaticamente passamos então a adorá-lo. Porque esse é o poder do Evangelho. Quem já pisou no Santo dos Santos não consegue viver em outro lugar. Quem é tocado por Jesus, quem vê Jesus, a vida é transformada. Efésios 1,17 diz que peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria
e de revelação no pleno conhecimento dele, peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos. A nossa oração nesses dias deve ser essa, gente. Senhor, nos dê um espírito de sabedoria, um espírito de revelação. Ilumine os olhos dos nossos corações para que a gente possa ver ao Senhor, para que a gente possa contemplar ao Senhor. Hoje nós podemos ver Jesus através das Escrituras e através da revelação. Nós podemos ver Ele. João viu isso. 1 João 1, do 1 ao 3 diz: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a vimos, e dela damos testemunhos e anunciamos vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, anunciamos também a vocês, para que também vocês tenham comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Paulo também viu no caminho de Damasco, há um encontro quando Jesus aparece para ele, ele caiu prostrado perguntando: quem é o Senhor? O que eu devo fazer agora? Paulo então obedece ao que Jesus estava falando. Ele reconhece quem Jesus é e o leva inevitavelmente à obediência. Pedro decidiu sair do barco quando Jesus estava andando sobre as águas e ele conseguiu ver algo que ninguém conseguiu ver antes. Ele conseguiu fazer algo que eu acho que na história ninguém nunca mais fez, que foi andar sobre as águas. Portanto, a primeira coisa que nós vemos nesse texto é que os discípulos viram. Fala assim comigo. Primeiro, ver Jesus. O segundo ponto para a gente, dentro desse chamado da grande comissão, o segundo ato é o ato de adorar. Adorar é uma resposta à revelação que Jesus nos dá. Verso 17, quando viram, o que eles fizeram? O adoraram. As Escrituras, gente, mostra claramente que o envio missionário, o envio de levar a mensagem, surge de uma igreja local saudável. Nas Escrituras a gente vê a igreja de Antioquia, e era uma igreja que refletia isso. Atos do 11 ao 14, você vê essa igreja, depois você pode ler na sua casa, mas essa igreja representa um modelo para a gente, porque era uma comunidade forte na adoração. Uma igreja que se movia através do Espírito Santo e respondia com obediência. Nós vemos isso quando Barnabé e Saulo são enviados para Chipre. Foi o primeiro envio missionário daquela igreja, lá em Atos 13. Vamos ler esse texto. Atos 13. Perderam aqui? Achei que estavam acompanhando. Pode pôr o PDF se quiser. Não está indo também? Atos 13, do 2 ao 3 diz... Abra sua Bíblia comigo, tá? Atos 13, do 2 ao 3. A palavra diz assim: enquanto eles estavam o quê, irmãos? Enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: separem-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo as mãos sobre eles, os despediram. O envio desses irmãos aqui, o envio missionário desses irmãos para uma missão, não começou simplesmente com a imposição de mãos. Esses irmãos já tinham uma vida rendida em adoração. Se nós voltarmos aqui para Mateus 28, antes deles serem enviados, o texto diz que eles estavam adorando a Jesus. Antes de Jesus dar a missão para eles, eles viram Jesus e eles o adoraram.
O verso 17, volta lá para Mateus 28 agora, depois a gente vai para um outro texto aqui. E quando viram Jesus, o adoraram. A adoração ao Senhor, amada igreja, é o combustível, gente. Esse é um combustível que a gente precisa ter. É a força espiritual que mantém esse chamado vivo e aceso dentro dos nossos corações. Adorar é reconhecer quem Jesus é responder a Ele. Não se trata simplesmente de você cantar canções sozinho. Não se trata simplesmente de música. Adorar vai muito mais além do que isso, querido irmão. Vai muito mais além. E não é somente o ato aqui na igreja, é o ato nas nossas casas também. O Senhor nos chama para adorar a Ele, contemplar a beleza de Jesus, contemplar quem Ele é. O primeiro ato, a primeira vez que aparece a palavra adoração na Bíblia, está registrado em Gênesis 22. E a palavra adoração está ligada diretamente à obediência. O texto diz que Abraão subiu ao monte para oferecer Isaque como sacrifício. E Abraão diz: vamos adorar e voltaremos. Adorar é um ato de obediência. Toda a revelação de Jesus em nós deve produzir a adoração, gente. Se alguém permanece quieto é porque não está vivendo para o Senhor e pelo Senhor. Porque a adoração expressa uma obediência. Levantar a voz e adorar a Jesus, o único e suficiente Salvador, o nosso Rei Jesus. Sabe, igreja, eu queria trazer uma palavra de exortação para a igreja agora. Nem posta isso, tá, gente? Mas eu queria trazer uma palavra de exortação. Palavra de exortação significa encorajar, aconselhar, advertir ou estimular alguém a viver corretamente diante de Deus. Eu queria trazer uma palavra de exortação para a igreja. Porque quando a gente se reúne aqui, queridos irmãos, nós nos reunimos aqui para adorar a Jesus. Nós não nos reunimos aqui para sermos espectadores do que está acontecendo. Nós nos reunimos aqui para levar uma adoração para o Senhor. E muitas vezes eu percebo que nós estamos distraídos como igreja. Hoje eu senti de falar isso para vocês aqui. Aos visitantes, meus visitantes aqui hoje, parentes para vocês, tá bom? Mas nós nos reunimos aqui porque nós estamos adorando a esse Jesus, não é qualquer pessoa que nós estamos adorando. Quando nós vemos Jesus, automaticamente nós vamos adorá-lo, porque você já encontrou essa graça. O Senhor tocou no seu coração. Então, meu irmão, quando você vir por esse lugar é só um ajuntamento nosso. Você precisa começar a nutrir isso na sua vida, nas nossas vidas. Isso serve para mim também. Porque às vezes nós nos distraímos, a gente fica olhando, não percebe, e às vezes a gente é roubado nesse ato de adorar. E eu falo isso com amor que eu tenho por vocês. Precisamos prestar mais atenção nos momentos de adoração. Precisamos nos posicionar como a igreja que eu li aqui de Antioquia, eles estavam adorando a Jesus. Eles estavam se consagrando a Ele, dando toda a glória para Ele. E o fruto dessa adoração resultou em enviem agora, vão. O Espírito Santo foi direcionando as ações deles. É assim que nós devemos fazer como igreja. Está vindo uma estação nova aqui nessa casa, relacionado à adoração, relacionado à oração. Em breve nós vamos começar uma casa de oração nesse lugar. Estamos nos organizando para isso. E nessa casa de oração, nós vamos cultivar essa adoração vertical para o Senhor. Nós vamos começar com mais intencionalidade a centralizar Jesus no nosso meio. Nós já fazemos isso, eu sei, gente. Mas nós vamos intensificar essa adoração vertical para o Senhor.
E eu quero te convidar para você entrar nisso, sabe? Talvez, puxa, Tiago, eu tenho dificuldade, eu não consigo entender muito bem o que é isso. A gente senta com você, a gente te explica. Mas é o ato de adorar, de você chegar aqui e falar, Senhor, eu estou aqui, eu vim hoje para te adorar. E com a sua voz desafinada, como eu sou, você cantar ao Senhor. Eu sou desafinado, gente. Jamais já falou, não fica cantando no microfone. Para de cantar no microfone. Eu já entendi. Mas o Senhor está nos chamando para esse movimento. Porque, meus irmãos, se você olhar para o texto, vamos voltar para o texto. A gente vai notar que tinha 2 tipos de pessoas nesse lugar. Pessoas que estavam no mesmo lugar. Essas pessoas também se deslocaram aonde Jesus tinha pedido para ir. Ou seja, elas também eram, de certa forma, seguidoras de Jesus. Elas também foram para esse lugar que Jesus tinha destinado a ela. Mas essas pessoas, olha o que o texto diz, e quando viram Jesus, estou no 17, o adoraram. Alguns adoraram, mas alguns duvidaram. O texto continua e fala isso. Infelizmente, sempre nós vamos ter no nosso meio pessoas que estarão com o coração endurecido. Aqueles que se encontram dessa maneira, que infelizmente estão duvidando daquilo que Deus está fazendo. Duvidam daquilo que Jesus fez, até mesmo para a sua vida, talvez. Às vezes essas pessoas estão desconectadas da cultura que está acontecendo, do reino dos céus. Às vezes elas estão desconectadas dessa missão. Porque, gente, quem deixa de orar tarde ou cedo, começará a duvidar. E quem duvida, perde o norte da missão. Se você duvida, automaticamente, se você não adora, se você não tem essa ponte de conexão com o Senhor, automaticamente vai gerar dúvidas no seu coração. E essa dúvida vai fazer você perder essa missão. Mas o bom é que Deus é gracioso e Ele nos dá a opção de escolha. A gente pode escolher de qual lado a gente quer estar. Daqueles que veem Jesus e o adoram, ou daqueles que veem Jesus também, mas duvidam. Você vai precisar fazer uma escolha nesses dias. E essa escolha, Deus vai te pedir a mudança de postura. Se posicionar de forma diferente. Encarar os desafios que nós vamos lançar aqui. Inaugurar a casa de oração vai ser algo muito especial. Eu pude ver, lá na Argentina tem a casa de oração. E a gente pôde ver algo extremamente do céu naquele lugar. Quando eu entrei, meu coração já ficou assim, meu Deus, já deu vontade de chorar, de tão gostoso que estava a presença do Senhor no lugar. E quando eu comecei a perceber e olhar ao meu redor, as pessoas estavam lendo a Bíblia, chorando, uns estavam lá no canto dançando, outros estavam com as mãos levantadas, rendidos nesse ato de adoração. E o Senhor está nos empurrando para esse lugar também como igreja. Porque há um prazer incomparável quando você está nesse lugar de adoração. E eu não falo somente aqui para a nossa igreja, para você vir aqui, eu falo na sua casa também. De você ter momentos, de você colocar um soaking, uma música, fechar a sua porta e ficar lá em silêncio. Às vezes o Senhor quer só a sua presença. Não precisa ficar falando, mas é cultivando, adorando ao Senhor. Adorando quem Ele é, a beleza da sua santidade, a beleza da sua grandeza. Sendo gratos pela salvação, pelo aquilo que Ele fez por nós. Número 1, ver. Fiquei triste, eu preparei um material tão legal para a gente ir acompanhando. Número 1, ver. Número 2, adorar. Número 3, sair. O sair tem a ver com a obediência em ação. Aqueles que vêm a Cristo e o adoram, aqueles que vêm a Cristo o adoram, e quem adora obedece, e obedece saindo. Verso 18, Jesus aproximando-se deles, falou,
Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão. Vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vão. Essa é a mensagem principal de Jesus. Vão. Saiam. É uma ordem de Jesus. Jesus não pediu, por favor, vão. Jesus falou, vão e façam discípulos. Não é uma opção para nós. Não é uma coisa que eu posso escolher fazer ou não. Jesus falou, vão. Vão e façam discípulos. Levem a mensagem da salvação. Levem a mensagem das boas novas aos perdidos. O sair aqui, gente, também está ligado ao sair de si mesmo. O sair do egoísmo, do individualismo, de viver a própria vida, a própria história. É o sair da zona de conforto, sair da nossa zona de segurança. É o sair da nossa autoconfiança. É o sair do silêncio. E como isso me pegou, parar de guardar a mensagem das boas novas somente para mim. É parar de guardar aquilo que Deus um dia revelou nos nossos corações. E a gente guarda somente para a gente. O sair aqui, gente, é o sair e entrar na história de Deus. É o entrar no movimento do Espírito Santo, daquilo que Ele está fazendo na terra. E isso requer de nós fé, isso requer de você bravura, isso requer de você coragem de dizer sim para o Senhor, sim para o ir. Porque isso custa algo para nós. Igreja, Deus não deseja que ficamos com a palavra somente para nós. O desejo do Senhor é sim prosseguir em conhecê-lo, mas também Ele deseja que o anunciemos às nações, as boas novas. Esse é o desejo do Pai para nós como igreja. Esse é o desejo do Senhor para a gente. Número 1, ver. Número 2, adorar. Número 3, sair. E o quarto ponto, falta 2 só. O quarto ponto, o quarto passo, tem a ver com uma ligação direta desses atos. Número 4, ensinar o Evangelho. Verso 20, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. Essa é uma outra ordem de Jesus. Vão e ensinem o Evangelho. Ensinem a sua história, não a nossa história. Nós devemos ir para ensinar o Evangelho completo, a história da criação, a queda, a redenção e a consumação. Essa é a nossa missão. Jesus está dizendo aqui, vão, façam discípulos e ensinem. Ensinem o Evangelho completo, ensinem essa mensagem. Ensinar é isso, gente. Ensinar é pregar Jesus. É levar a mensagem de Basileia, a mensagem do reino de Deus. A mensagem do arrependimento. Mateus 4,17, daí em diante, Jesus começou a pregar e a dizer, arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. É essa a mensagem que nós devemos levar àqueles que estão perdidos. Ensinar a mensagem do arrependimento. Ser um mensageiro dos céus, levando a mensagem das boas novas. E o ensinar, meus irmãos, não tem a ver apenas com falar ou dar instruções. Ele tem a ver com formar discípulos parecidos com Cristo. Formar pessoas que são parecidas com Ele, não parecidas com um pastor, não parecidas com um líder, mas parecidas com Jesus. Senhor, meus olhos te viram, eu te contemplo, eu te adoro, eu te obedeço, e agora eu vou levar a sua palavra. Essa é mais ou menos a sequência. Então a gente falou sobre ver,
sobre adorar, sobre sair, sobre ensinar o Evangelho. E número 5, o viver no poder da sua presença. A grande comissão, gente, só é possível porque Jesus prometeu uma coisa para a gente. E essa coisa é a mais importante. Verso 20b, e eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. A grande comissão é isso. É o ir na certeza que Jesus está com a gente. Todos os dias até o final dos tempos. E Jesus não prometeu facilidade. Jesus não prometeu uma vida boa. Jesus não prometeu uma vida sem problemas, sem notícias ruins. Jesus não prometeu isso. Jesus prometeu a sua companhia. E isso é suficiente para que a gente possa viver esses dias ruins. Nós não estamos sozinhos. Fala assim para o seu irmão, meu irmão, você não está sozinho. Nós temos a Jesus. E se nós temos Jesus, nós temos tudo. Aqueles que vêm a Jesus com os olhos certos são levados a adorá-lo. Aqueles que o adoram saem. Eles saem, aqueles que saem ensinam, e aqueles que ensinam experimentam o prazer de viver com ele e também de desfrutar o seu poder. Afinal, os sinais acompanharão os que creem. O Senhor está nos chamando esses dias, igreja, para esse movimento, de nós nos aprofundarmos e viver essa realidade, a realidade da presença de Cristo, contemplando a sua beleza, vivendo no poder da sua presença, admirando a Jesus e vivendo em amizade com Jesus. Jesus é seu melhor amigo, Jesus é o meu melhor amigo. E nós podemos desfrutar dessa amizade. Que a revelação que Jesus nos dá nos leve a vê-lo, nos leve a adorá-lo, saindo, ensinando o Evangelho e vivendo na sua presença. Essa é a sequência da grande comissão. Ver, adorar, sair, ensinar e viver no poder da sua presença. É isso que Jesus pediu àqueles discípulos. E se ele pediu para aqueles discípulos, ele pediu para nós também. Deus deu uma missão para nós. E essa missão passa por esse lugar. Eu queria te convidar agora, você que deseja viver isso, a ficar em pé e a fechar os seus olhos. A grande comissão é um chamado do Senhor para nós. É uma ordem de Jesus. Eu quero que você feche seus olhos agora, porque talvez você está do lado daqueles que duvidem. Talvez você está do lado daqueles que não confiam ainda. Ou talvez você está distraído nesses dias, mas há um convite do Senhor para nós contemplarmos Ele. A primeira coisa é ver Jesus. Ver quem Ele é, ver a sua bondade, ver a sua graça, o seu amor, que tanto derramou por nós. Contemplar a sua beleza, a sua graça. Ah, Senhor Jesus, nós estamos aqui nessa manhã porque nós desejamos isso, Senhor. Nós desejamos contemplar quem o Senhor é, ó Pai. Que os nossos olhos possam te ver, Senhor, nesses dias. E ver a tua beleza, a tua grandeza, a grandeza do teu poder, ó Pai. Ver e contemplar quem o Senhor é, ó Deus, nós desejamos isso. Nós desejamos ser essa igreja, ó Pai, que quando nós nos reunimos aqui, Senhor, nós não estamos distraídos com os movimentos, nós não estamos distraídos com o som ou com a música, mas estamos conectados no Senhor, adorando e contemplando quem o Senhor é.
dizendo ao Senhor canções que agradam o seu coração, contemplando a tua beleza, Senhor. Nos dá esse coração aqui, Jesus. Nos dá esse coração como igreja, ó Pai, daqueles que te veem e te adoram, daqueles que olham para o Senhor e não pedem nada, porque a tua presença é suficiente, porque o Senhor é o que mais nós precisamos para viver, ó Pai. Revela isso esses dias aos nossos corações, Senhor. Nos leve a um novo nível como igreja nesse sentido, Senhor. De verticalizar a nossa adoração, de contemplar ao Senhor, de contemplar a tua face, ó Pai. Nós queremos isso, nós desejamos isso, Senhor. Nós queremos isso, Senhor. Em nome de Jesus, nos dê esse coração, Senhor. E quando nós adorarmos a Ti, Senhor, que possamos responder isso com um sim de sair. O sair da nossa zona de conforto, o sair da nossa história, e sair para entrar na sua história. Sair para levar essa mensagem que um dia nos iluminou. Essa mensagem que um dia nos encontrou, que tocou os nossos corações e que transformou as nossas vidas, ó Pai. Sair e falar isso para as outras pessoas, levar essa mensagem, resgatar aqueles que estão perdidos, aqueles que estão condenados, Senhor. Deus nos ajude, porque o Senhor confiou essa missão a nós. O Senhor não confiou a nenhum outro ser, o Senhor confiou a nós essa missão, ó Pai. E nós queremos ir, nós estamos aqui para ir, Senhor. E isso começa aqui na nossa igreja local, isso começa aqui nas nossas casas, no nosso ambiente de trabalho, próximo aos nossos amigos. Senhor, nós queremos levar a mensagem das boas novas, a mensagem do Seu reino, ó Pai. E queremos sim também desfrutar do final de tudo isso, que é o viver na Sua presença. É ter o Senhor como nosso melhor amigo. É ter o Senhor como nosso confidente, o nosso melhor amigo. Viver diante da Sua presença. Viver diante de Ti, Senhor. Viver diante de Ti, ó Pai, como um filho amado. Te agradecemos por essa missão, te agradecemos pela grande comissão que o Senhor nos confiou, ó Deus. Ajuda-nos a viver isso, Senhor, ajuda-nos a viver isso. São tantas palavras proféticas, são tantas direções, que a gente consiga oferecer as respostas certas nesses dias. Que a gente consiga oferecer as respostas certas. E principalmente cumprir a grande comissão. Para que um dia, Senhor, quando o Senhor for julgar as nações, para que naquele dia, quando o Senhor for julgar os nossos atos, nós possamos ser aprovados. Que o Senhor olhe para a nossa casa, a Casa Basileia, e encontre esse lugar. É isso que nós desejamos, não para uma glória humana, não para mostrar algo para as pessoas, mas para que o Seu nome seja conhecido e para que o Senhor seja exaltado. Em nome de Jesus é o que nós desejamos como igreja. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Você pode dar um abraço na pessoa que está próxima a você e falar: vamos viver isso, querido. Vamos levar a mensagem das boas novas. Fica com essa pessoa que você abraçou. Põe um ombro a ombro com ela aí. Essa pessoa que está do seu lado, ela é um mensageiro dessas boas novas. Essa pessoa, ela é um representante do reino de Deus. Essa pessoa, ela é uma embaixadora do reino dos céus. Feche seus olhos, vamos orar para encerrar esse culto dessa maneira. Senhor,
Nós te agradecemos por essa mensagem, nós te agradecemos por essa missão que o Senhor nos deu, ó Pai. Que ainda essa semana, Senhor, o Senhor toque os nossos corações e nos mostre aqueles que precisam ouvir essa mensagem. Que ainda nesses dias a gente possa ver e ouvir frutos dessa mensagem de levar as boas novas, ó Pai. Abençoe esses nossos irmãos aqui, abençoe esses mensageiros que estão aqui, Senhor, esses representantes do seu reino, ó Pai. Muito obrigado por essa manhã e por esse dia, Senhor. Deus, eu quero, nesse momento também especial, ó Pai, orar pelas mulheres aqui da nossa igreja, ó Pai. Muito obrigado por esse dia especial que o Senhor confiou às mulheres, ó Pai. Abençoe cada mulher aqui, cada chamado. Que o Senhor continue levantando as nossas mulheres, as nossas esposas nesses dias, ó Pai, como mulheres que correspondem também a esse chamado, que dizem sim a essa missão e que trabalham pelo seu reino, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, muito obrigado por essa manhã, nós te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Amém? Aplauda Jesus.